Eleições brasileiras. Eu sou André Marcília, advogado e professor de Direito Constitucional. Olha, os fatos que vieram hoje à tona pelo Michael Benz, que é ex-funcionário do Departamento de Estado norte-americano e que prestou esclarecimentos a uma comissão aqui do Congresso do Brasil, essas informações, essas declarações são estarrecedoras. É uma completa loucura o que nós ouvimos. Se isso for verdade, parece que é, porque qual é a razão que ele tem para não falar a verdade? E agora, claro, ele vai ter de apresentar provas, vai apresentar documentos. Eu imagino que o parlamento vai cobrar esses documentos, e tem de cobrar, inclusive talvez abrindo aqui uma CPI, formalizando uma investigação, porque é óbvio que as nossas autoridades não vão investigar nada, embora isso seja crime. Prevaricação, quando você tem notícia de um ilícito e não investiga, sendo uma autoridade pública, você comete prevaricação. Mas a gente sabe que ninguém está nem aí aqui no Brasil, as autoridades públicas, os nossos tribunais, o nosso governo, ninguém vai investigar, que o parlamento faça. Que o parlamento o faça, e cobrando esses documentos, abrindo talvez de fato uma CPI aqui, talvez até mais um pedido de impeachment aí de ministros possa vir à tona com base nessas informações, porque nós temos um impacto direto nas eleições, sobretudo nas eleições passadas de 22, que foram as presidenciais. O que o Benz disse? O Benz disse que havia dinheiro da USAID derramado aqui no Brasil, entregue a ONGs, entidades, até emissoras de TV e até mesmo a entidades jornalísticas. Imagina só, né? Para quê? Para que a esquerda, que a visão de esquerda dos Estados Unidos, do governo de então, do governo Biden, prosperasse aqui e afastasse a possibilidade de que a direita aqui no Brasil chegasse ao poder. Ou seja, era uma espécie de império esquerdista promovido pelos Estados Unidos para tirar do jogo ou tirar do Estado a direita no Brasil. Quer dizer, é um negócio muito grave. A gente sabe que a direita no Brasil tem sido criminalizada há bastante tempo. Agora, ela sequer poder participar, ela receber um impacto internacional desse, com dinheiro investido aqui, é muito grave. E é incrível que hoje, a mesma esquerda que passa o dia e a noite dizendo que o Trump impor sanções, que o Trump impor tarifas, que é uma influência na nossa soberania, que é um impacto, um atentado à nossa soberania, essas mesmas pessoas não estão falando nada. Esses mesmos advogados, cadê os advogados garantistas? Cadê os advogados que tanto se preocupam com prerrogativas? Cadê esses advogados que passam os dias falando que nós estamos sofrendo atentado à soberania? Cadê agora dizendo que isso foi sim um atentado à soberania? Porque isso sim é um atentado, porque influencia e impacta direta e indiretamente nas nossas eleições. E eleições é um símbolo da nossa soberania, porque é a resposta que o Estado dá ao desejo coletivo de alternância de poder. Olha só onde isso pode chegar. Se agências de checagem, entidades, ONGs, emissoras, enfim, pessoas que se comunicavam com o povo, recebiam dinheiro da esquerda dos Estados Unidos para impactar desfavoravelmente a candidaturas de direita, durante inclusive as eleições, isso pode ter sido realmente uma bomba. Eu devo dizer que durante as eleições, sobretudo durante as eleições de 22, que foram eleições presidenciais, nós tivemos aqui no Brasil as agências de checagem elas tiveram um papel preponderante. E parte das agências de checagem cadastradas no TSE estavam aí mencionadas, estavam nessa lista do Michael Benz. E as agências faziam o quê? Então, chegava a determinado conteúdo, algum jornalista, algum veículo publicava alguma notícia, e o que a agência fazia? Essa agência cadastrada no TSE, ela dizia, isso é verdadeiro, ou isso é falso, isso é fake news, ou isso não é fake news, isso é correto ou não é correto. A partir dessa declaração, desse parecer, o juiz eleitoral julgava se aquele conteúdo era ou não fake news, era ou não desinformativo, e tirava do ar aquela matéria. Então, essas agências funcionaram como se fossem peritos judiciais que carimbavam aquele conteúdo e influenciavam o juiz a dizer isso deve ou não permanecer no ar. Portanto, se essas agências estavam recebendo dinheiro de fora da esquerda
para impactar nas eleições brasileiras, se isso foi feito de propósito, se isso foi feito de forma dolosa por essas agências, pode ser que esses juízes tenham sido levados a erro. Pode ser que esses juízes tenham sido influenciados e até manipulados por essas agências. E se isso foi feito, esses processos todos são nulos. Se isso foi feito, nós tivemos eleições que, de alguma forma, foram viciadas, porque influenciaram os eleitores de acordo com uma falsidade que não era falsidade, com uma verdade que não era verdade, com interesse no resultado eleitoral para essa ou para aquela ideologia. É muito grave tudo isso. Isso, repito, isso sim é interferência na nossa soberania. Defender a decisão de um juiz, como o ministro Moraes, não é defender a soberania. Defender a própria pessoa física de um ministro, impedindo que ele seja impeachmentado, isso não é defender a soberania, mas defender as eleições de um país, a lisura do processo eleitoral, isso sim é defender a soberania. E é incrível que isso aí ninguém aparece para defender. Agora, só mesmo a oposição. Os veículos falam um pouco sobre o assunto, os políticos de esquerda fazem vista grossa, e a gente vai ter que realmente cobrar para que venha à tona urgentemente esses documentos, que essa investigação seja aprofundada, que o parlamento tome essa frente, porque a gente precisa botar essa história limpo. Não dá para seguir dessa forma, não dá para a gente seguir com o receio que foi criado por essas declarações do Benz a respeito da lisura de como a comunicação, emissoras, agências de checagem, entidades, enfim, não dá para a gente seguir em frente sem a gente passar limpo se a comunicação foi feita de forma limpa durante as eleições brasileiras. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilha com amigos, inimigos, enfim, com quem você quiser, traga sempre todo mundo para cá, e eu tenho sempre mais vídeos como esses, com análises como essas, aqui no meu canal, e você será sempre bem-vindo.